Salve Maria! Estamos aqui para mais um vídeo, né? E antes que eu fale qualquer coisa, antes que eu introduza tudo, né? E antes que eu faça os comentários, vamos rezar a oração ao Espírito Santo, né? Não somente eu, mas também peço para aqueles que assistem, né? Que acompanham, que estão com o seu caderno, para ter uma boa memorização, uma boa inteligibilidade, né? E a devida inteligência, para que possamos realizar os feitos de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São Boaventura, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Escoto, Dons Escoto, rogai por nós. Amém. Bem, antes de tudo, né, antes que eu fale a respeito do vídeo, né, e o que levou ele a ser feito, eu gostaria de comentar que eu não esqueci dos comentários de todos vocês, está bem? Eu não tenho como responder tudo em texto, mas eu também não quero desperdiçar porque muitos comentários são muito úteis, então eu gostaria de avisar que provavelmente eu vou fazer um vídeo, né, analisando, né, os comentários e utilizando eles para ter um vídeo mais descontraído, né, com um tema mais solto. Principalmente os comentários que envolvem filosofia, né, que tem muitas perguntas dessas, que às vezes a dúvida que alguém teve em algum vídeo é a dúvida que outros tiveram, né? Então, assim, não tenham medo de comentar nos vídeos, né? Peço desculpas se eu não responder sempre, mas podem ter certeza que ao menos ler, eu leio, né? Inclusive tiveram muitos comentários pertinentes. Mas agora, em relação ao vídeo, né? Um inscrito, né? Um comentador, ele disse que havia um indivíduo fazendo objeções contra as 5 vias de São Tomás. Isso é uma coisa que tem, né, em toda parte. E eu decidi dar uma olhada, né, uma observada, porque poderia render vídeo, né? E para minha surpresa, eu assisti um pouquinho do vídeo dele, né, que não é um vídeo que está no YouTube, é um vídeo que está no TikTok, então ele me mandou o link para mim pelo Telegram. E bem, eu vi um pouco do vídeo, né? E desse pouco do vídeo, eu já bati o olho e pensei, calma, eu conheço isso, né? Eu conheço essa argumentação que ele está fazendo, né? Eu não sei se a fonte que ele usou, né, para tentar rebater a via é a mesma fonte que eu conheço, né? Mas se for o caso, a gente descobre hoje, não tem problema, né? Mas eu não vi o vídeo inteiro, mas a respeito desse ponto em específico, que foi o primeiro que eu vi, eu separei algumas anotações, alguns escritos que eu já tinha feito, né, que eu vou tentar aqui usar de base, né? Tomara que eu acabe lembrando de tudo, né? Não quero deixar algo passar, né? Mas bem, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou pegar aqui o link. Tá bom, aqui estamos, né? Pelo que parece, cadê? Ó, ele fez 3 vídeos sobre objeções. Tá, parece que ele fez 3 vídeos contra a primeira via. Depois desses 3 vídeos contra a primeira via, tem a segunda, terceira, quarta e quinta. Eu não sei se isso vai caber tudo num vídeo só, viu? Porque as objeções dele não são objeções, digamos, que soam bobas, sabe? São objeções mais inteligentes. Então, por conta disso, eu achei elas dignas de fazer um vídeo, né? Se fosse uma objeção estilo Antônio Miranda, eu nem faria questão, né? Mas enfim, vamos lá. Eu vou abrir aqui, né? E eu já vou ver o nome, tá? Eu não lembro nenhum nome do indivíduo que fez isso. Aqui... Peraí. Está carregando. Lembrando... Ah, tá. Aqui. Tá. O nome do canal é Fúria de Aquiles, tá? Eu não sei se ele é grande ou pequeno, né? Eu só sei que ele está aqui no TikTok, parece que é pequeno. Mas é isso, galera. Peço a vocês que sejam humildes com o indivíduo. Está bem, pessoal? Não xinguem no canal dele, né? Seja no TikTok ou no YouTube, né? Não sei como ele está no YouTube, mas aqui no TikTok está. E vamos fazer disso uma discussão saudável, né? Uma discussão... filosófica, saudável. Se você julgar que os argumentos aqui são interessantes, achar que é legal mostrar para ele, né, e ele ver esse vídeo e estiver interessado em conversar sobre o assunto, né, é muito bem-vindo. Vamos lá.
Vamos assistir agora, né? Vou dar o play na primeira objeção que ele fará à primeira via de São Tomás. Nesse vídeo eu vou apresentar a minha objeção à primeira via de São Tomás de Aquino, como apresentada pelo Victor Helios, ele que é um professor de lógica. Ah, tá, né? Lembrando, né? Aqui no início ele está fazendo uma objeção direta ao Victor Helios, né? Ele está usando isso de... Enfim, vamos lá. Faz um trabalho muito interessante aqui nas redes sociais. A primeira via faz parte das 5 vias de São Tomás de Aquino, que são tentativas de argumentos racionais para provar a existência de Deus. Primeiro eu vou explicar brevemente a primeira via e depois entrar no meu contra-argumento, tá? Eu coloquei aí na tela a formulação dele do argumento. Então, premissa 1. Algumas coisas são móveis. E é importante notar que São Tomás de Aquino usava o termo movimento diferente da forma mais usual, que seria um sinônimo. Perfeitamente bem pontuado. Esse aí é um ponto. Ele não utilizou, né, ele não quis usar movimento daquela forma chula que muitas pessoas usam para rebater. Ele especificou, né, o tipo de movimentos que estão passando. E isso deixa o argumento mais interessante, mais forte, né? Deixa eu continuar aqui. Sinônimo de deslocamento. Ele define movimento como tornar em ato uma potência. E isso vai ser importante para a nossa objeção. Então, premissa 2, todo móvel é movido por outro. 3, logo, algumas coisas são movidas por outras. 4, ou há infinitos motores ou não. 5, se há infinitos motores, então não haveria primeiro motor. Se não houvesse primeiro motor, então não haveria outro qualquer. Se não houvesse outro qualquer, não haveria coisas móveis. 6. Se não há infinitos motores, há um primeiro motor não movido. 7. Logo, ou não há coisas móveis, ou há primeiro motor não movido. 8. Há coisas móveis. 9. Logo, há um primeiro motor não movido. Este que seria, então, Deus. Ok? Pausando aqui, né? Ele fez a explanação. Peço desculpa se eu não pausei ponto a ponto da explanação da primeira via, né? Caso você queira em detalhes, tem um vídeo aqui no nosso canal, né? Que o nome é esse, né? A primeira explicação da primeira via de São Tomás, né? Você assista lá são, se eu não me engano, 17 minutos aproximadamente, explicando em detalhes a primeira via, né? E também os termos aristotélicos, né? Vamos continuar. Ok? Então a minha objeção a este argumento é a seguinte. Agora a objeção, vamos lá. São Tomás define movimento como tornar em ato uma potência. O primeiro motor tem, em primeiro momento, a potência de mover o segundo motor. Potência essa que se torna ato depois que ele de fato move o segundo motor. Ou seja, o primeiro motor sofre movimento ao mover o segundo motor. Vamos lá. Ele afirmou que o primeiro motor, né, por produzir uma atualização, ele sofreria movimento, né, o que dá a entender que ele vai afirmar que o primeiro motor, se ao mover o segundo motor ele realiza movimento, logo ele não poderia ser o primeiro motor. Mas eu vou deixar ele terminar toda a argumentação, né, vou parar de interromper e depois eu comento em cima, né? Ou não, vamos ver se eu paro algum ponto aqui. Em outras palavras, o primeiro motor é móvel, e isso entra em contradição com a definição de primeiro motor, ou com a premissa 2, que é todo móvel é movido por outro. E eu deixei uma pseudo-formulação na tela para facilitar aí o entendimento. No mais, quem quiser ver mais detalhes sobre a formulação do Victor Helios, pode assistir a live dele, que eu vou deixar aqui na descrição. E se não tiver mais, é porque ele tirou do ar. Olha, perfeito, vamos lá. De responder, né? Peraí. Enfim, antes de responder, né, vamos analisar um pouco o argumento dele, né? Deixa eu só anotar um ponto aqui. Só um momento. Tá. Bem, a argumentação dele resume o seguinte, né? O tal segundo primeiro motor, né, se ele tiver que atualizar as coisas para a potência, ele estaria realizando um movimento, e neste movimento que ele estaria realizando, né, ele estaria se contradizendo, né? Só que vamos fazer o seguinte, eu não acho que é justo eu rebater apenas esse argumento dele. Então eu vou reforçar o argumento dele, né, antes que nós possamos, né, tentar rebater. Então vamos, né, fazer aqui o advogado do diabo. E eu vou usar como base, né, um dos principais objetores a São Tomás, né, que é o Graham Hoppe, né. Ele é um autor contemporâneo, ele é um ateu, né, da Universidade Australiana, né, ele é um dos nomes mais renomados, né,
do ateísmo, né, quando se trata de tentar rebater as vias. E em um dos artigos dele, ele usa um argumento muito semelhante, se não o mesmo, né? Então eu vou ler aqui para vocês as anotações que eu fiz a respeito do artigo. Agora que isso que eu vou fazer a leitura, tá? Peço desculpa pela chatice, mas eu vou ter que ler um pouco, para eu não me confundir nas anotações. Opp observa que do nada, nada é feito, e mostra que o teísmo tende a justificar isto com a posição de que Deus seria do qual provém tal mudança e causa e efeito das coisas, né? Ou seja, o Opp ele vai observar que do nada, nada vem, certo? Então, se as coisas elas vêm a ser, elas têm que vir a ser por meio de algo, e ele fala, olha, ele fala o seguinte, olha, os teístas, né, as pessoas que creem em Deus, elas utilizam, né, na filosofia, um terceiro elemento que realiza esse movimento de potência para ato, né, que é o argumento que o Fúria de Aquiles utilizou. Né, e aí ele conclui, vamos lá. Mas ele abre seu ponto de crítica que nada produz efeito sem que também mude. Ou seja, ele fala o seguinte, né, o Opp ele vai falar, se você tem o ex nihilo nihil fit, né, do nada nada se faz, você também tem o nada faz sem no processo se modificar. Né? Ele tenta elencar que é muito óbvio esse efeito e que, em tese, São Tomás estaria errado por não perceber um efeito tão óbvio. Né? Então vamos aprofundar um pouco mais sobre objeção. Né? Opp não vê... Opp não vê possível que ao produzir um efeito, algo não se modifique na mesma medida. Não é? E essa é uma das principais objeções dele. Aí ele dá o exemplo das transferências de quantidades conservadas, que quando um movente, né, muitas vezes efetua em outro, ele faz essa transferência, né, dessa conservação de energia. Né? Eu vou ler aqui o que eu anotei. Transferência de quantidades conservadas. Né? Todo ser que move outro, ao que se observou da ciência empírica, né? Sim, ele usa a ciência empírica, alguns já devem ter percebido aqui um pouco o erro da argumentação, né? Mas peço que se segurem, né? Porque eu não vou usar apenas este argumento que você já está imaginando. Aplica, transfere energia conservada e que envolve mudança por parte do que causa. Né? Deixa eu ver o que mais aqui, se tem mais alguma coisa pertinente. Tá. Ora, nos moventes não se dá igual, pois não afirmamos a regra todo movente foi movido a Deus. Igualmente... calma, perdão. Aqui já é a minha objeção que eu tinha anotado, perdão. Ignore isso aqui, por enquanto estamos reforçando o argumento dele, né? Então o que nós pensamos é o seguinte, se estamos partindo de uma linha de movimento para provar Deus, né? E tecnicamente não poderíamos fugir dessa, né? O mesmo princípio que está sendo aplicado, né? Esse movimento deveria se aplicar também àquele que está movendo, que está realizando a atualização, certo? Então, agora vem o análise, né, mais problemático da questão, certo? Eu vou, antes de tudo, fazer uma análise ontológica. Né? Então, por exemplo, nós temos os dados formais, né, da coisa, mas nós temos que fazer os dados ontológicos para ver como a figura, né, o sujeito aqui do argumento, Deus, realmente se comporta. Né? Este primeiro motor, né, este primeiro movente que moveu tudo, né, ele primeiramente, ele possui a característica de ser. Né? Eu vou voltar aqui para essa argumentação do Opp. Preste muita atenção qual que é o gancho que ele usa para começar a construir a argumentação contra São Tomás. Opp observa que do nada, nada é feito, certo? E mostra que o teísmo tende a justificar isto com a proposição de que Deus seria o qual precede em tal mudança e causa e efeito. Ou seja, não tenho nada, teria o vazio, só que algo deveria vir a ser, certo? Algo deveria vir a existir, certo? Porém, do nada, nada é feito. Independente da questão de se é possível nada absoluto ou não, o fato é, algo tem que ser, algo deve ser o existir. O primeiro motor, ele identifica-se, né, dentro do tomismo, com o ser, o haver, não é? Na medida em que ele se identifica com o ser, né, e tudo aquilo que existe é por meio do ser, né, nós devemos analisar se é plausível adicionar potência, né, àquilo que é. Porque, veja, se estamos falando do fundamento do ser, da coisa, se nós acrescentamos potência, estamos acrescentando um não ser relativo a ele, né? Ou alheio a ele, né? Porque o ser em si, quando separamos o haver é contraditório em relação ao não ser. Entende? E ao mesmo tempo nós não podemos negar que o primeiro motor ele se refere ao ser,
Porque na medida em que ele se coloca como primeiro ente, e o primeiro ente unívoco de todos os unívocos é o existir, né, caímos aqui em um erro ontológico. Né? Este é o primeiro erro que possui nessa argumentação, né, que é um erro ontológico em como se aplica o ser de Deus. O outro erro que vemos, né, que é o próximo que eu vou puxar, é a questão da contingência que envolve nisso. Né? Por quê? Temos na realidade as coisas necessárias e temos na realidade as coisas contingentes. As contingentes são as que poderiam ser de outro modo. Né? E as necessárias são aquelas que não poderiam ser de outro modo. Em toda e qualquer realidade possível, esta coisa ela seria da mesma maneira. Né? Ora, um movente qualquer, seja qual for, não é contraditório que ele seja de outro modo. Né? Se o lápis fosse azul ou se fosse vermelho, isso não contradiria, né, aquilo que ele é. Entende? Isso não faria mal a ele. Agora, vamos ver se o conceito de primeiro motor ele se aplica a isso. Né? E aí vocês vão entender a ponte que eu vou fazer com relação a isso. Quando concebemos um primeiro motor, nós não estamos concebendo porque os elementos de contingência levam a isso. Né? Que é uma impressão muito comum que alguns têm de, olha, você está pegando a contingência do movimento que precede um movimento anterior para deduzir que Deus ele se aplicaria ao mesmo sistema. Calma aí, é o contrário. Estamos demonstrando que por necessidade, né, deve haver no movimento uma coisa que não está sujeita a isso, né, para que possa basear eles. Né? E o problema é o seguinte, se nós temos contingência em relação, né, a um elemento que é necessário, eu não posso pegar um juízo da contingência e aplicar no necessário. Entendem o que eu quero dizer? Eu estou pegando um fenômeno que só se aplica dentro dos contingentes no necessário. Né? Então, a ideia de transição, né, de potência para ato, de transformação do ser, né, só pode se dar no ser incompleto. Se Deus ele se identifica com o próprio ser em si, o haver em si não é incompleto, porque ele é em si mesmo, entende? Mas para que eu não tenha que apelar, né, para já partir direto para a ontologia divina, né, para eu tentar ser um pouco mais distante disso, né, para focar mais na questão da via, é um salto lógico eu supor a partir da contingência física das coisas que o princípio de que ele deveria se mover deveria se aplicar igualmente, né? Vamos pensar, como assim ele deveria se mover junto? Por exemplo, o próprio Graham Hoppe, quando ele faz essa argumentação, né, ele cita estudos empíricos. Né? Só que quando estamos, por exemplo, falando de mudança de energia, de transferência de energia, né, no sentido do Hoppe, tá? Não no argumento do Fúria de Aquiles, eu sei que ele não usou isso. Como que o Hoppe ele vai querer usar transferência de energia para realizar uma movimentação no espaço, para realizar uma coisa deslocando outra, se ele está discutindo metafísica? E esse indivíduo é formado em filosofia. Né? E ele está falando de um ente metafísico que, ao mover um ente físico, deveria sofrer uma modificação em seu ser. E o indivíduo é formado em filosofia. Entende? O Graham Hoppe, no caso. Né? E ele consegue falar uma absurdidade dessa. Né? Esse cara tem diploma, esse cara tem formação, ele tem renome, ele escreve livros. Né? Cometendo um erro desse. Né? Como que uma forma imaterial, como que o eidos da coisa, né, ele vai se modificar ao causar a matéria. Entende o que eu quero dizer? Então, quando falamos do primeiro motor, eu adicionar aqui, não, olha, né, ele está movendo a coisa. Tá, mas de que forma ele está movendo a coisa? De que maneira ele está fazendo isso? Você sabe que ele moveu, mas como você pressupõe, como você faz o salto de que para mover ele necessariamente precisou se modificar? Eu estou pegando, né, estou fazendo um non-sector de aderir uma característica que é observável nos entes materiais, mas não nos entes das formas imateriais. Seja qual for, não precisa nem ser o primeiro motor. Se eu pego, por exemplo, né, a forma contingente de um triângulo, né, os triângulos que eu fizer no mundo físico, no mundo material, no mundo sensível, não alteram ou modificam a forma imaterial do eidos do triângulo. Né? A formalidade, a fórmula do que é um triângulo, ela não se altera, ela não possui uma transição
quando temos o ente sensível? É o ente sensível que está se transicionando para tentar imitá-la, e não ela que está fazendo o contrário. Se isso, né, possui essa preponderância da não mobilidade da forma nessa relação entre matéria e forma, sendo que a forma da coisa ela é contingente em relação à realidade, imagine então quando tratando do primeiro motor, que ainda por cima é anterior à própria formalidade da coisa, anterior à própria delimitação, né, dotado de infinidade, né? Percebemos, né, que ainda mais intensamente esse argumento falha, né? E esse é um erro que não precisaríamos ir tão longe, né, para percebê-lo, né? E para que nós possamos continuar isso, né, ou ao menos para finalizar ao menos esse tópico, eu vou usar um argumento de Scoto agora, né? Scoto, no Tratado do Primeiro Princípio, ele comenta que, claro, né, as casualidades, a ordem de casualização, né, dentro de uma linha, vamos montar aqui, tá? Temos a primeira causa, segunda, terceira, quarta e quinta. Se uma causa está, por exemplo, na quarta camada de casualidade, né, e ela causa a quinta, ela não pode ter um efeito que pode causar algo da terceira, porque a terceira antecede. Tudo aquilo que procede de algo não pode antecedê-lo em efeito. Quando nós pegamos a simples noção, né, do alterar-se ao alterar outro, eu estou pegando e realizando este erro lógico de colocar, né, um posterior atrás de um anterior. Porque o efeito, né, casual daquilo que se modifica ao causar outro, né, ele é justamente algo posterior e não anterior, né? Compreendem isso? Então, o que leva a ter essa confusão de que de alguma forma Deus ele precisaria se mover para causar outro, né, é que nossa mente, ao tentar imaginar, né, não se Deus causa, mas de que forma o primeiro motor causaria isso, acabamos incorrendo, né, na imaginação. Então, nossa imaginação nos faz imaginar esta coisa causando por meio de movimento, porque nós não conseguimos conceber de que modo, né, ela daria isso. Isso é um erro muito comum, porque muitos confundem o não conseguir conceber de que modo algo se dá com não pode se dar. Uma coisa é aquilo que patentemente não é possível. Outra coisa é aquilo que é patentemente possível, mas você não sabe exatamente os princípios todos por trás daquilo. É isso que ocorre aqui com a questão do primeiro motor, né? Por hora eu estou satisfeito, né? Eu não acho que eu precisaria apresentar mais coisa. Eu peço desculpas se os conceitos que eu apresentei hoje são mais densos, mais complexos ou mais difíceis de se compreender, né? Mas ao menos eu espero que possa ser compreensível, né? Aquele que ver o vídeo, né, se não estiver satisfeito com as argumentações, você me peça e eu reformulo, né? Eu posso até deixar mais organizado, mais bonito, eu crio mais linhas argumentativas, né? Podemos conversar também, sem problema, né? Mas dito que eu acho que eu estou satisfeito ao menos com isso, vamos reagir para ver, né, quais que são as próximas argumentações, né? Lembrando, né, tenham respeito com o indivíduo, né? Sejamos modestos, sejamos gentis sempre, né? Até porque a oposição é o que fortalece o debate. Se vocês, né, tomistas, vocês católicos, enfim, que gostam de filosofia, vocês não forem objetados, vocês não vão evoluir, né? Então isso é bom. Vamos ver aqui, vou clicar aqui para ver qual que é a segunda objeção que ele vai dar. Calma aí, estou carregando. Tá. A crença em Deus facilmente se alguém demonstrar que o que eu acabei de falar tá errado. Tá. Parece que é um vídeo, ele falou refutando o Guilherme Freire. Vamos ver o que é. Para o Guilherme Freire, eu descobri outro erro grave na primeira via de São Tomás de Aquino. Bom, o argumento dele, vocês se lembram. Ele vai dizer que existem coisas em ato, como uma garrafa de água em cima da mesa, e existem coisas em potência. Por exemplo, a potência dessa garrafa de água cair. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que toda potência é anterior à sua contraparte em ato. Por exemplo, a potência da garrafa de água cair é anterior à garrafa efetivamente cair, porque quando ela cai, já virou ato.
E por enquanto eu não disse nada de diferente do próprio São Tomás de Aquino na Suma Teológica. O problema vem agora, porque todo ato tem necessariamente uma contraparte em potência, pois tudo que é possível, porque se não fosse possível, este algo não seria realizado, ou seja, não seria ato. Ou seja, tudo o que é em ato foi também anteriormente em potência, porque todo ato é possível, e essa possibilidade é justamente a sua potência. Voltando no nosso exemplo, a garrafa de água em cima da mesa... Calma aí. Todo ato só é possível porque ele tem uma potência? Vamos ver se é realmente isso que ele está falando. Eu vou ouvir até o final e depois eu opino, né? Mas eu vou anotar aqui porque senão ele termina de falar e eu esqueço. Ato. Só seria ato. Pela potência, tá? Vamos lá. Mesa tinha a potência de estar em cima da mesa. Caso contrário, ela não estaria. Tá, mas e daí? E daí que se todo ato tem uma potência anterior, o começo da cadeia não pode ser um ato, tem que ser uma potência. E para quem ainda não entendeu como isso afeta o argumento de São Tomás, se Deus existe em ato, é possível que Deus exista. E se é possível que Deus exista, há a potência de Deus. E essa potência é anterior a Deus. O que é um problema, porque se existe algo anterior a Deus, então Deus não é o início. Deus não é Deus. E isso mostra a contradição do argumento de São Tomás. E também não dá para negar a potência anterior a Deus, porque negar a potência anterior a Deus é dizer que Deus não é possível. Mas se Deus não é possível, Deus não é. Ficou com alguma dúvida? Tá bom, vamos lá. Em resumo, né? Veja, o seu argumento foi que, né, todo ato ele teria uma potência, né? E portanto, né, nessa ordem de causalidade, Deus também deveria haver uma potência. Se a coisa possui uma potência, ela não definitivamente é. Logo, Deus ele não seria exatamente o começo. Olha, esse aqui eu não sei nem como reforçar isso, na verdade. Porque, veja, o argumento ele começa errado quando você pressupõe que todo ato só é ato porque ele tem uma potência, né? Isso envolve um problema aqui na concepção do que é potência. Vamos lá, deixa eu beber um pouco d'água. Quando nós concebemos ato e potência, né, da forma como foi concebido, você usou o exemplo do Guilherme Freire da garrafa, não é? Nas coisas que são materiais, você observa esse fenômeno, né? O correto seria dizer que aquilo que é material, aquilo que é físico, necessariamente, né, na medida que está em ato, ele possui potência para aquilo para o qual ele está se realizando, né? Porém, vamos entender melhor, né, como que a potência se dá. Primeiro precisamos entender o seguinte, né? Toda potência ela tem um grau de positividade, ela não é absoluta potência, né? Ela é potência em relação, né, àquele fenômeno, né, que vai ocorrer, né? Mas não em relação à sua positividade enquanto potência, né? Porque para que a potência ela possa permitir que algo venha a acontecer, aquela potência tem que existir de alguma forma. E se ela existe de alguma forma, ela possui um grau de atualidade, ela possui um grau de ato, né? Isso é uma coisa muito interessante da potência. Então, a potência, né, ela é um misto entre presença e presença futura. Como que esse misto se dá? Esse misto, ele se dá na diferenciação que temos entre o mundo sensível e o mundo, né, das formas. O eidos, a forma da coisa, ela permanece imóvel, né, enquanto a coisa mesmo efetiva, a matéria, ela busca imitar essa coisa como uma sombra, né, que é aquilo que temos na alegoria da caverna de Platão. Mas para que isso fique mais fácil de entender, você pode desenhar, né, 3 triângulos e você vê qual desses triângulos ele se aproxima mais da forma do conceito triangular, né, de sua triangularidade. Você vai perceber que nenhum dos triângulos é perfeito, né? Você pode dar um zoom, você vai perceber que às vezes um tem uma margem de erro, entende? Né? Pode ser que os 3 sejam perfeitos, mas nesse exemplo aqui eles não são, né? E existe um grau de proximidade com a forma triângulo. Todas as coisas que são materiais, inclusive, né, elas são perecíveis, né?
Perceba que aquele triângulo que você desenhou na areia não vai tardar para que a areia se mova, o triângulo feito na parede não vai tardar para que algum dia essa parede quebre. Então, até a forma como eles tentam se manter imitando a sua forma imaterial, né, ela não é absoluta, né? Então perceba, toda potência, né, que se dá pela matéria, ela está imitando e almejando a sua forma. Essa forma que ela está almejando, né, ela possui um grau de potência, né, e ela possui um grau de ato. Potência enquanto matéria. Ou seja, a potencialidade relativa à potência, ela se dá nessa conjecturação, mas a parte imóvel dela não é assim. E vamos analisar um pouco aqui nas ordens de cadência, né? Não podemos nunca colocar a potência como anterior ao ato em todos os casos, né? Porque a potência, ela nasce, né, de uma certa dose de não ser, certo? O não ser, o não haver, né? A coisa não está naquele estado, então ela se torna naquele estado. Se nós afirmarmos, perceba isso com muita atenção, se nós afirmarmos que nessa ordem que ele fez, né, nessa lógica que ele fez, de que Deus deveria ser antecedido por potência, né, nessa lógica estaremos dizendo que Deus ele seria antecedido pelo não ser. Só que, vamos lembrar da norma ex nihil nihil fit. Do nada, nada sai, né? Eu não posso conceber nenhum haver, nenhum existir, né, se não existir nada. O nada absoluto é contraditório, né? Se você fizer o exercício do Lavelle ou você fizer o exercício do Mário Ferreira dos Santos, né, do ser, você vai perceber que todo nada ele só pode existir onde existe presença. O não ser absoluto ele não existe, você só tem o não ser relativo, né? Se você abre uma gaveta e a gaveta está vazia, o vazio está na gaveta. É a poesia da natureza de Parmênides, né? Os homens julgam o não ser como se fosse, né? As pessoas pegam o não ser e tratam como se ele fosse algo, né? Então, a questão é a seguinte, né? Quando nós tiramos essa névoa, né, percebemos muito claramente que, né, afirmar que Deus possuiria ato significa que em algum momento ele não foi. Se nós falamos que ele não foi, estaremos caindo no não ser absoluto. Não poderíamos colocar como anterior ao primeiro movente um não ser absoluto, e não poderíamos colocar o não ser absoluto em nenhuma situação, ele não é possível. Todo não ser depende de um ser. Então, nesta ordem de cadência, né, não de cadência, né, mas nessa organização, percebemos claramente que o não ser, ele precisa habitar no ser. Então, o ato vem antes da potência. Essa que é a grande questão. Quando colocamos a potência como derivada o ato como derivado da potência, estamos fazendo uma inversão, né? Na escala de movimentos, o ato vem primeiro. A potência, ela não é algo anterior, de forma alguma. Ela é algo posterior. O haver pleno, ele vem primeiro, né? E o movente imóvel, o conceito de movente imóvel, ele encaixa perfeitamente no haver pleno, né? Porque ele não foi movido por outro, né? Então ele não veio a ser, ele é, né? E ele dá ser às outras coisas. As outras coisas que não são efetivamente, elas possuem potência, né? Ainda mais em relação a Deus. Então veja, as formas que Deus cria no mundo ininteligível, né? No mundo inteligível das formas, do eidos, no mundo das ideias, elas possuem elas têm ato, né? E a sua potencialidade é apenas em relação à matéria a qual elas vão assumir, né? Enfim, esta é a questão, né? O erro desse argumento é porque ele possui, né, uma inversão cognitiva entre as funções do ato e da potência, né? Quando nós esmiuçamos a função ontológica do ato e da potência, como que eles realmente são, como eles realmente funcionam, percebemos claramente que não é possível que a potência, na escala da existência dos entes, anteceda o ato. Isto é contraditório. Portanto, esse argumento ele é falso. Essa objeção a 5 vias a primeira via é falsa. Vamos agora para a terceira objeção à primeira via. Vamos lá. O nome se chama Refutando Potência Divina. Vídeos refutando a primeira via de São Tomás de Aquino. E muita gente comentou da potência divina, dizendo que essa noção de potência divina salvaria o argumento das minhas objeções. Pera, como é? Falaram de potência... vamos ver. Eu vou assistir para ver o que é. Depois eu...
analisar essa questão. Relembrando, o argumento de Aquino, resumidamente, diz que as coisas sofrem movimento. Entenda movimento como a mudança de um estado de potência para um estado de ato. E tudo que sofre movimento é movido por outro. Dessa forma, para não cair em uma cadeia infinita de atos e potências, Aquino vai concluir que essa cadeia deve ter um primeiro elemento e o que ele vai chamar de primeiro motor. Eu deixei a formalização completa do argumento aí na tela. Em meu primeiro vídeo de refutação, eu mostrei que se Deus passa de um estado no qual ele não havia movido o segundo motor para um estado onde ele moveu o segundo motor, então ele sofre movimento e, portanto, precisa ser movido por outro. Esse já foi rebatido, então está tudo bem, vamos ver. Segundo as próprias premissas de São Tomás de Aquino. E é aqui que entra a potência divina, porque os tomistas vão tentar salvar o argumento colocando a noção de potência divina ou potência ativa. Enquanto a potência passiva é a potência de ser movido por outro, a potência divina é a potência de mover a si mesmo. Nas palavras de Aquino, abre aspas, pois a natureza de princípio ativo convém à potência ativa, por ser esta princípio de transição ativa. A potência passiva, pelo contrário, é princípio de sofrer ação exterior. Fecha aspas. Isso está na solução da questão 25, artigo 1 da Suma Teológica, tá bom? O problema é que a noção de potência divina é diretamente contraditória com a segunda premissa do argumento, que é, abre aspas, todo móvel é movido por outro. Calma lá. Eu acho que eu entendi já o erro dele. Tá bom, vamos terminar primeiro. Vamos terminar de ver. A noção de potência ativa abre espaço para algo que move a si mesmo, e isso destrói uma das principais premissas do argumento. E é bem evidente que esse conceito é contraditório com a formulação inicial do argumento. Acho que os tomistas deixam... Tá bom, vamos lá. Não tô aguentando ouvir, deixa eu só responder isso, aí depois eu vejo o que ele vai terminar de falar. Não, calma, deixa eu ver o que ele vai falar, pra ver se ele realmente falou isso, né? Porque senão eu vou bater no espantalho, deixa eu... fato passar por trazerem esse conceito separado do argumento inicial. O certo seria tratar como uma coisa só e trazer o conceito de potência divina junto com as premissas da primeira via. O problema é que nesse caso ficaria bem evidente a contradição. Agora, só para finalizar, Aquino também vai dizer que a potência divina... Calma aí. Não tô acreditando que ele falou isso. Mas, tá, olha. Se você ver esse vídeo, eu não tenho certeza que você falou isso. Então, por favor, corrija. Se esta interpretação que eu fizer do seu argumento não estiver correta, você explica, né? Você pode me chamar para debater, você escolhe o que você achar melhor, né? Mas esse argumento de que, olha, né, você não pode afirmar essa questão da potência passiva, né? A questão da potência ativa enquanto geradora e não enquanto passiva, porque o argumento inicial da premissa, né, é que, olha, todo movente é movido por outro. Logo, necessariamente, né, aqui não poderia concluir que há um movente móvel, porque ele estaria indo contra a própria premissa. Uma coisa muito interessante da via do movimento, né, e inclusive tem tem um acadêmico que ele comenta em específico a respeito desse tema, né, deixa eu só pegar qual que era o nome dele, o Scott McDonald, né, que ele comenta, né, por uma análise bem minuciosa, que a primeira via, ela tem o intuito de mostrar primeiramente o que é patente aos sentidos, né? Aquilo que é patente aos sentidos, né? E, portanto, o movimento, ele é o sentido mais fácil de se compreender, e Aquino decidiu utilizar ele primeiro para abrir, né, a linha de movimentos, né? E nisto, né, podemos dizer, né, que quando Aquino ele se refere, né, a que olha, todo movente é movido por outro, ele obviamente está se referindo apenas às coisas contingentes, entendeu? Ele não está se referindo, obviamente, ao primeiro motor, né? Aqui ele não é São Tomás, ele não era alguém que ia escrever, olha, não é possível, né? Olha, todo movente move outro, só que esse aqui não move, né? Aí não pensa, calma, isso é um erro de estilogismo. Não, é óbvio que não, porque ele explica as propriedades de cada um, né? Lembra aquilo que eu comentei? Não se atribui os efeitos de algo contingente a algo necessário. Justamente por isso ele não segue esta mesma linha de efetibilidade, né? Isso conlui com aquilo que eu falei anteriormente, né? Então perceba, não tem como usar de premissa que não, olha, ele está afirmando que todo movente possui um movente anterior. Como se logo depois ele está afirmando que não tem?
Se logo depois ele afirma que não, que tem um movente imóvel, então um movente ser movido por outro, né, apenas é patente daquelas coisas, né, que não são Deus. E ele explica ao longo isso de toda a Suma contra os gentios, né, e ao longo da Suma teológica, né, ao menos dos primeiros capítulos que ele trata a respeito de movimentação. Então isso é um erro de interpretação, né, porque fica patente, fica óbvio, né, o que Aquino quis dizer com relação a isso. Se você discorda, né, e você realmente acredita, de pé junto, né, que não, São Tomás ele não viu isso, ele obviamente não tinha a mínima ideia disso aqui. Pode me chamar para debater. Eu estou dentro, né, faria isso com muito gosto. Enfim, deixa eu ver o que mais ele vai comentar aqui. A divina não se opõe ao ato, mas a ele se funde. O problema é que se a gente Não se opõe ao ato, mas ele se funde. tem potência divina como ato, nenhum dos problemas que eu expus no meu primeiro vídeo são resolvidos. Ficou com alguma... Tá bom, né? Os problemas do primeiro vídeo que ele comentou já fomos tratados, já tratamos, então não precisa se preocupar. Deixa eu ver se esse vídeo tá com... O que as pessoas estão comentando. É que eu não tenho TikTok, eu tô abrindo e tá indo numa guia anônima. Tá bom, eu não vou conseguir ler os comentários que estão colocando no vídeo dele, né? Eu acho que eu vou ter que baixar o TikTok, eu não queria ter que fazer isso. Ai, ai. Eu quero muito ver os comentários. Eu não sei se alguém respondeu, eu não sei se... Mas isso vai ser legal. Vou baixando. Enquanto eu vou baixando, eu vou ver os outros, né? Vou ver os outros argumentos, né? Que eu nem sei se eu tenho conta, mas vamos lá. Eu não sei se eu vou tratar todas as vias, hein? Então se o vídeo tratar só algumas das partes, peço já desculpas, porque já estamos com 40 minutos aqui, só para ver as primeiras 3 objeções. Está carregando aqui. Tudo bem. Segunda objeção, vamos lá. Segunda objeção, né? Não, né? Objeção à segunda via de São Tomás, que agora é da causalidade. Vamos lá. Pera, tá sem som? Ué, tá sem som o vídeo? Calma aí. Ah, tá. Tem um comentário falando que por conta da música que ele usou, eles retiraram o som, é isso mesmo? Poxa, é uma pena. Eu não vou conseguir ver então, mas se alguém conseguir aí extrair o som, não sei, achar alguma coisa sobre esse vídeo, vocês podem me mandar, mas... não vou conseguir saber qual foi o argumento dele. Deixa eu ver se alguém aqui comenta. Desculpa a demora, está travando muito aqui, tá saindo o tempo todo. Queria ver a segunda objeção. Eu acho que não vai dar não. Acho que não tem, né? Ou se der, depois eu vejo isso, né? Se em algum momento esse vídeo voltar, né, ou alguém conseguir aí um backup, alguma coisa, eu posso fazer um vídeo vídeo curtinho, só pra não ficar sem resposta, talvez. Deixa eu só beber água. Ok, vamos lá. Vamos ver a resposta então para a terceira via. Refutação, terceira via de São Tomás de Aquino. Apresentar a minha objeção à terceira via de São Tomás de Aquino, como apresentada pelo Victor Helios, ele que é um professor de lógica e faz um trabalho muito interessante aqui nas redes sociais. Primeiro eu vou explicar brevemente o argumento e depois entrar no meu contra-argumento. Eu coloquei aí na tela a formulação dele, então vamos lá. Então, premissa 1, algumas coisas são contingentes. 2, o que é contingente não foi algum dia. 3, o que não foi algum dia só pode passar a existir por meio de alguma coisa que já era.
4. Logo, algumas coisas só podem passar a existir por meio de alguma coisa que já era. 5. Se tudo o que há ou houve fosse contingente, então tudo o que há ou houve um dia não existiu. 6. Se tudo o que há ou houve um dia não existiu, então um dia nada existiu. 7. Se um dia nada existiu, não haveria algo que pudesse fazer alguma coisa existir. 8. Se não houvesse algo que pudesse fazer alguma coisa existir, nada nunca teria existido. 9. Algo Tomara que eu não pegue direitos autorais, viu? Com essas músicas que ele bota. Se pegar direitos autorais vai ser triste. existe. 10. Logo, algo que há ou move não é contingente. 11. Contingente é o que pode não ser. 12. Logo, algo que há ou houve não pode não ser. 13. Mas o que não pode não ser é necessário. 14. Logo, algo que há ou houve é necessário. 15. Tudo que é necessário recebe sua necessidade de outro ou não. 16. Se tudo o que é necessário recebe sua necessidade de outro, então não haveria primeiro ente necessário. Se não houvesse primeiro ente necessário, não haveria segundo. Se não houvesse segundo, não existiria último. Se não existisse o último, não existiria ente necessário. O que foi mostrado não poder ser verdade. 17. Se nem tudo o que é necessário recebe sua necessidade de outro, então há algum ente necessário por si. 18. Logo, há algum ente necessário por si, esse que no caso seria Deus. A minha objeção a essa via é bem simples, porque eu posso aceitar todo o argumento, menos a sua conclusão. No ponto 18, mais especificamente. Porque do fato de que existe um ente necessário, não se segue que esse ente necessário seja Deus. Pelo menos... Calma lá, como assim não... Deixa eu ver o que vai no falar. sentido mais usual do termo. A maior parte das pessoas entendem Deus como um ente dotado... Calma lá, não, pelo amor. Não, pera, não posso me exaltar, paciência. Veja, Aquiles. O que você está comentando aqui está na legenda, tá? Deus é concebido como ente com inteligência. Vamos lá. A definição principal de Deus é aquele que é necessário. Esta argumentação de que, olha, né, uma certa coisa, ele pode ser necessário, ele pode tal coisa, mas isso não quer dizer que necessariamente isso aí é Deus, né? Não, isso quer dizer que quer dizer Deus. Aí olha o que ele vai falar, não tá aqui na legenda, né? Eu tô lendo já o que ele vai falar, mas escuta. Dotado de inteligência, dotado de vontade. Ente esse que não está provado no argumento. Vamos lá. Não, mas olha, ele provou que existe um ser necessário. Ok, ele admitiu isso, certo? Mas como você vai saber que esse Deus necessário ele tem inteligência? Como você vai saber que ele tem vontade? Lendo São Tomás. O objetivo das 5 vias não é provar, né, que Deus tem vontade ou inteligência. Vontade e inteligência divina, São Tomás ele prova no resto da Suma. Entendeu? Muito pouco após ele provar as 5 vias, né, que duram 16 páginas na Suma contra os gentios, na Suma Teológica um pouco mais, logo depois, se eu não me engano, alguns 10 capítulos depois ou menos, ele prova que Deus é inteligente. E eu acho que eu vou fazer um vídeo inteiro só provando que Deus é inteligente. Eu vou compilar uns 3, 4 argumentos diferentes para provar a inteligência divina e a vontade divina, né? Porque São Tomás ele prova isso está lá, né? E qual seria a necessidade de Deus, de São Tomás? Ele provar a inteligência de Deus nas vias se o objetivo dela não é esse. O objetivo dela é provar que existe algum Deus. A função é simplesmente essa, entendeu? E Deus é aquilo que é necessário. Se você, meu amigo, admitiu que existe um ser necessário, você já acredita em Deus, você só está negando que ele é inteligente. Entende o que eu quero dizer? Veja. Muitos cometem esse erro, eles não sabem o significado de Deus ontologicamente, e aí quando Deus é provado para eles, eles não aceitam ser Deus, porque eles não sabem que Deus era aquilo. Eles têm uma imagem fantasiosa e popular do que é. São Tomás ele faz questão de definir, Santo Anselmo define, Santo Agostinho define, né? Deus é aquilo cujo qual não é maior, aquilo que não teve princípio não terá fim, né? E, enfim, as características de Deus, isso estão no resto dos textos, entendeu? Mas agora a questão é, existe um ser necessário? Isso é perfeitamente demonstrável, né? E aí depois você pega as coisas que estão implícitas, tá? Se vocês me cobrarem muito, se muitas pessoas tiverem dúvida sobre como demonstrar que Deus é inteligente, eu faço esse vídeo, né? Eu já tenho um vídeo aqui mostrando, né? No meu vídeo sobre a existência de Deus eu comento sobre como demonstrar que Deus é inteligente, só que naquela época eu não tinha tanto conhecimento. Se eu for fazer o vídeo hoje, eu vou ter bem mais coisa, né? E eu tenho uns planos que eu tô muito ansioso pra fazer, né, pra trazer pro canal.
Mas enfim, veja, o Fúria de Aquiles, né? Não caia nesse tipo de erro. Tome muito cuidado com o tipo de definição, tome muito cuidado com o tipo de coisa, porque esse é um erro extremamente comum que eu vejo as pessoas caindo. Extremamente comum. O que eu mais vejo é isso. Não, olha, você provou que tem um negócio necessário, mas onde está a inteligência dele? Onde que ele é o Deus cristão? Calma lá. Isso é coisa de gente apressada e ansiosa, poxa. Você está querendo buscar, né, onde que é o Deus cristão e onde que é um Deus inteligente num argumento que não está interessado nisso, né? É como eu pegar alguém falando, alguém tentando provar algum aspecto sobre ontologia e eu chegar e falar, tá bom, mas onde que esse ente tem acidentes de cor e de... Não é esse o ponto da questão. São Tomás ele não está discutindo isso. Você quer discutir se Deus é inteligente, né, sobre o argumento de São Tomás de que por Deus ser ato puro e ele ser inteligível e a intelecção em ato é inteligência, você pega o argumento de São Tomás falando que Deus é inteligente, você pega os argumentos de São Tomás falando a respeito da vontade divina, do volúvel de Deus, da causa eficiente, da causa final, e refute, entendeu? Mas tentar rebater a inteligência de Deus, negar esses atributos baseado em um argumento que não está interessado nisso, isso não tem condição, né? Mas eu não culpo, porque as pessoas elas acham que São Tomás é 5 vias e acabou. Momento... Bem, eu dei uma pausa no vídeo, né, porque eu estava com dor de garganta, ainda estou um pouco, então eu vou tentar falar aos poucos, né? Sempre que eu gravo eu fico ruim da garganta, né? Eu canso rápido da voz. Enfim, a última coisa que eu estava comentando é que muitas pessoas, elas pensam que São Tomás é apenas 5 vias, né? Elas pensam que toda obra envolvendo disputas a respeito de Deus em São Tomás se resume a 5 vias, quando na verdade as 5 vias elas correspondem a menos que 5% de tudo que São Tomás fala de Deus, né? Talvez até menos, talvez até 3%, né? Porque se você pega a estrutura da Suma contra os Gentios, você percebe que muitas das coisas que ele trata nas 5 vias, ele procura esclarecer mais adiante no resto do livro, né? Nas outras demais questões. Então, uma coisa que é muito desagradável, mas que ocorre demais, são pessoas que falam, olha, eu vou refutar São Tomás, né? Vou pegar aqui as 5 vias. Aí a pessoa pesquisa num site, né? Ou até pega o livro mesmo, né? E procura, né? Vai na parte das vias e lê aquele trecho. Só que todo o resto da fundamentação, né? Que vem nas páginas seguintes, né? Vão ser em torno de 700, 800 páginas no total, só para fundamentar isso, a pessoa não lê, né? E aí surgem essas questões muito óbvias do tipo, mas não provou que Deus tem inteligência. Tá, porque não continuou lendo. Ué, né? Muito simples. A sensação que eu tenho quando eu vejo esse tipo de coisa é como, por exemplo, você vê alguém construindo uma casa, né? Você tá andando na rua, você vê alguém colocando um tijolo, e aí você fala, né? Não tem reboco na parede. Você pensa, é óbvio que não tem reboco na parede, ele tá botando tijolo ainda, poxa. Tem que ter paciência, né? Não tem telhado ainda. Aí você olha onde tá na fase do tijolo, não é porque ele tá fazendo tijolo que não tem o telhado. Entende? Mas eu não culpo, porque o senso comum, o senso popular é esse, né? Nós não vemos as pessoas discutirem tanto outras questões a respeito de São Tomás, né? Com relação à substância divina. Bem, vamos lá. Como eu pretendo terminar isso rápido, como eu não pretendo me delongar mais, vou pegar aqui o resto dos argumentos que estão faltando, né? Bem, o próximo seguinte, acho que era o rebatimento da quarta via, não é? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. E aí depois eu quero ver um pouco os comentários, pra ver o que as pessoas vão dizer. Pera, abrir no TikTok? É por esse motivo aqui que o seu celular... Eita. Agora parece que eu tenho TikTok. Parece que baixou. Só um momento, meus caros. Deixa eu aprender a mexer aqui. Só vive na tomada e vive descarregando muito rápido. E os técnicos... É por esse motivo... Não gosto dessa plataforma nem um pouco. Um momento, deixa eu pausar aqui pra resolver isso aqui. Pra eu aprender a mexer, eu já volto. Oi, gente. Eu fui ver aqui, parece que o canal... Eu não sei o que é considerado pequeno ou grande no TikTok, né? Mas, meu amigo, agora eu consegui abrir aqui e tem muita coisa aqui. Refutando Santo Agostinho,
Paradoxo da participação, a dificuldade de Platão. Aristóteles errou. Realismo, não é isso? Eita, meu amigo, calma, isso aqui pode dar muito vídeo. Então, acho que eu fiz bem em baixar, né? Vamos ver, né? Agora deixa eu ver qual que é o vídeo que... Tá, esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui era o da segunda via, né? Calma aí. Tá sem som, tá. O da segunda via nunca vamos saber. Terceira via. Nesse vídeo eu vou apresentar a minha objeção à terceira. Esse já vimos. Quarta via. Vamos lá. A quarta via de São Tomás de Aquino comete um grave erro lógico ao concluir que um ser absolutamente perfeito existe. Deixa eu me explicar. Primeiro vamos revisar a formulação dessa via, e aqui eu estou utilizando a formulação do Victor Helios. Então, premissa 1, todas as coisas possuem graus de perfeição. Premissa 2, graus de perfeição existem enquanto comparados com a perfeição máxima. 3, se algumas coisas possuem graus de perfeição, algo de máxima perfeição existe. 4, algumas coisas possuem grau de perfeição. 5, logo algo de máxima perfeição existe. 6, logo algo que possui maximamente ser existe. 7, ora, algo que possui maximamente ser é maximamente algo. 8, o que é maximamente algo é causa de tudo que seu gênero compreende. 9, logo algo que possui maximamente ser é causa de tudo que seu gênero compreende. 10, ora, algo que possui maximamente ser tem por gênero o ser e a perfeição. 11, logo algo que possui maximamente ser é causa de tudo o que o gênero do ser e da perfeição compreende. 12, por conseguinte, algo que é causa de tudo que o gênero do ser e da perfeição compreende existe. Esse que seria Deus. Então, agora vamos para a minha objeção. A minha objeção é a premissa 3, porque a existência de um ser absolutamente perfeito não se segue do fato de que as coisas existem em graus de perfeição variados. Me explico. Peraí, deixa eu escutar. Premissa 3, porque a existência de um ser absolutamente perfeito não se segue do fato de que as coisas existem em graus de perfeição variados. Me explico. A premissa 3 afirma que, se algumas coisas possuem graus de perfeição, algo de máxima perfeição existe. E aqui existe uma ambiguidade no que seria máxima perfeição. Uma coisa é máxima perfeição em um sentido comparativo. Algo pode ter máxima perfeição por ser o mais perfeito em comparação com as outras coisas. E é esse o sentido de máxima perfeição que é demonstrado na premissa 3. Porque, claro, se cada coisa é mais ou menos perfeita que todas as outras, alguma delas será a mais perfeita de todas, evidentemente. É a mesma coisa que eu dizer que se todas as pessoas são mais ou menos altas que todas as outras, alguma delas será a mais alta. Mas outra coisa completamente diferente é a máxima perfeição no sentido absoluto. Deus seria algo com esse tipo de perfeição, mas a necessidade da existência de algo com essa característica não está demonstrada no argumento. Tá bom, vamos lá. A questão dele é a seguinte, né, em resumo. Como você conceberia que existe algo de máxima perfeição, não em comparação a algo, mas algo perfeito por si só, né? E aí, isso leva a entender, né, que haveria uma espécie de perfeição não concatenada aqui, né? Não bem explicada, uma coisa ambígua, né? Dá essa sensação de ambiguidade. Então, para entendermos isso, temos que puxar um pouco da questão dos universais, né? Porque vamos pegar objetos diferentes. Uma coisa que ele comentou é interessante e eu vou usar de base, né? Que é a questão de que geralmente, né, ou ao menos como concebemos, a perfeição ela costuma ser uma comparação de algo com relação a algo. Então, por exemplo, vou usar o exemplo mesmo que deu de altura. Se estamos falando como grau de perfeição a altura, como algo que se visa, né, então estamos usando como comparação o parâmetro da altura. Só que o ponto que ele não está conseguindo entender, eu não estou falando isso para ofender, né, é porque ele deixou explícito aqui, né, é o que seria essa perfeição por perfeição. Deixa eu só conferir para ver se é isso mesmo, para eu não bater no espantalho, né? Ao menos é o que eu entendi. Que todas as outras. Se cada coisa é mais ou menos perfeita que são, algo de máxima perfeição existe. Tá. E aqui existe uma ambiguidade no que seria máxima. Bem, se eu não estiver entendendo errado, né? Se eu estiver, me desculpe, me corrija, mas ele está falando que existe uma ambiguidade no que seria máxima perfeição. Perfeição. Uma coisa é máxima perfeição em um sentido comparativo. Enfim, é o que me leva a entender, né? Uma delas será a mais... É isso para o qual eu vou argumentar.
Se não for o caso, você, por favor, Frade Akize, me corrija, né? Ou, enfim. Quando nós percebemos e analisamos a realidade, percebemos que, de fato, na questão comparativa, podemos perceber, né, a perfeição como o grau de algo, né, o grau de vermelhidade que você possui, às vezes, dentro de um mesmo ente, dentro de uma mesma forma. Todas as coisas dentro da realidade se manifestam em graus, de maior ou menor, alto, baixo, cima, lado. E, de fato, isso se dá, né, por meio de relação. Por exemplo, se eu falo que algo é grande, grande em comparação ao quê? Qual que é o contexto? Né? Porque, por exemplo, uma xícara, ela pode ser considerada pequena se eu estou comparando com um prédio, mas eu posso considerar a xícara grande se eu estou comparando com um átomo, né? Então, quando falamos em questão de perfeição, aqui, perceba que São Tomás ele está abstraindo não a perfeição in re, né, que é na coisa, mas, né, a perfeição ab se, né, por si só, a ipse. Então ele está falando do universal que aperfecciona as coisas e faz com que elas tenham graus. Compreende o que eu quero dizer? E isso, né, significa o seguinte: os graus pelo qual uma coisa existe, lembrando, existere é aquilo que existe a partir de algo, né? Ex provém de, sister, né, de existência, de permanência. A coisa se dá por meio do ser, entende? É a mesma comparação que temos, né, entre o ente que é atualizado, né, e o sumo máximo ato, né? É a mesma coisa que temos na comparação com a outra, só que aqui em forma de perfeição. E a questão é a seguinte: não podemos negar que em todas as perfeições existe uma perfeição comum, né, que é o fator perfeição. De fato, existe a perfeição comparativa, que é em relação a algo, mas o conceito de perfeição, que é encaixado nas premissas para que seja comparado com algo, é um universal, né? E isso é algo sutil. Então, eu não culpo que ele não perceba isso, porque isso é realmente uma coisa sutil. E este universal de perfeição, que se identifica nos diferentes perfeitos das diferentes categorias dos diferentes gêneros, por ser um universal, ele não é de nenhum dos gêneros, né, porque ele não está neles. Então, por exemplo, ele é o que possibilita a vermelhidade, mas ele não pode ser vermelho, porque se ele assim fosse, ele não poderia pertencer aos demais. Então, para que a gente tenha uma analogia mais simples, eu vou usar como exemplo a branquitude da parede, né? A branquitude da parede, né, é diferente da parede branca, né? Eu tenho o branco na parede e eu tenho o branco em si, certo? Eu tenho o branco em si e eu tenho o branco na parede. Se eu falo do grau de perfeição dessa parede, né, do grau de branquitude, você percebe que existe uma espécie de subordinação, entende? Porque, por exemplo, de fato, né, essa parede, para ser branca, ela depende do branco em si, que não é o branco que está na parede, é o branco em si, certo? A forma, o eidos, né, no mundo das ideias. Porém, tem uma pequena questão aqui, né, que é a seguinte: quando esta coisa, né, ela não está em si, né, ela está no eidos, ela não pode possuir a parede, né? Ou seja, a parede branca não está contida no branco em si. É o contrário. O branco em si, né, ele não contém dentro dele, né, enquanto parte dele, a parede branca. É a parede branca que contém o branco que deriva a sua potência para ela, entende? Devende sua capacidade para ela. Então, se o branco, né, ele fosse o objeto no qual ele está sendo, né, porque existe uma diferença entre o ser e o sendo, o branco ia se anular e você não ia ter o universal de branco. Só aquela parede poderia ser branca, não existiria isso mais, né? E você estaria individualizando o universal, você mataria ele, né? A mesma coisa ocorre com a perfeição. Nós temos de fato perfeições relativas a objetos e as coisas, mas a própria perfeição em si, a conceituação dela, o universal dela, existe à parte. E esta universalização à parte da perfeição, ele é o que dá ser a todas as coisas, porque a coisa, né, ela é mais perfeita na medida que ela mais se identifica com esse parâmetro, né? Então, nesse sentido, esta perfeição, ela abrangeria todos os parâmetros, né? E nesse sentido ela seria aquilo cujo qual não há nada maior, né?
Eu, ao menos, vejo certa semelhança disso com o argumento de Santo Anselmo, só que de uma forma melhorada. Mas vamos ver mais o que ele vai comentar com relação a isso. Perfeita de todas, evidentemente. É a mesma coisa que eu dizer que se todas as pessoas são mais ou menos altas que todas as outras, alguma delas será a mais alta. Mas outra coisa completamente diferente é a máxima perfeição no sentido absoluto. Deus seria algo... Certo, aí ele comenta, perfeição no sentido absoluto. Aí pensando, ele compreendeu o que é essa perfeição no sentido absoluto? Porque dá a entender que por ele não ter feito a abstração metafísica do que seria a perfeição, ou seja, ele deixou a perfeição presente no sujeito. Né? Porque quando a gente faz uma análise dialética, a gente tem vários graus de abstração. Você tem o primeiro grau, que é a coisa do jeito que ela está, você tem o segundo grau, que é a forma como as características daquilo se relacionam, e você tem o terceiro grau, que é a metafísica, que é você pegar, né, a forma daquilo. Ele não fez isso. Ele não extraiu o universal da perfeição. Se ele não extrair o universal da perfeição, ele só não vai entender o argumento de São Tomás. Fazer o quê? Né? São Tomás é aristotélico. Você não vai entender se você não aplicar Aristóteles, mas vamos ver se é isso mesmo. Esse tipo de perfeição, mas a necessidade da existência de algo com essa característica não está demonstrada no argumento. Voltando ao nosso... Então, ele está demonstrado no argumento. Ao menos quem entende linguagem aristotélica vai pegar de primeira isso. Né, que obviamente quando ele fala de perfeição, ele não está falando da perfeição em re, né, na coisa, né, mas sim a perfeição em si. E o que é a perfeição em si? É universal, isso não é algo abstrato, né, a não ser que você refutasse o universal, aí seria uma coisa diferente. Por exemplo, você falasse, olha, aqui ele está abstraindo o universal em si, vou mostrar por que isso não é possível. Né? E aí você puxa, não sei, o Dasein, né, você nega o universal, inventa algum nominalismo, não sei, mas... Entende o ponto fulcral? Isto não ataca o argumento. Isto mostra um desentendimento, né, de como realmente estava sendo construído esse argumento. Tá? Enfim, deixa eu dar prosseguimento aqui. Exemplo anterior. Existe a pessoa mais alta, mas não existe a pessoa absolutamente alta ou perfeitamente. Bem, exatamente, porque a perfeição em relação à altitude é uma perfeição dentro de categoria. A perfeição em si está fora das categorias e possibilita as categorias. Essa que é a coisa genial, né? E isso está escrito, São Tomás ele escreve isso na Quarta Via. Entendeu? Se você buscar lá, você vai ver que ele está especificando isso, que ela está fora das categorias. Ela não está perene na matéria. Entende? E esse detalhe ele é crucial para entender. A primeira vez que eu estudei a Quarta Via, eu não entendi esse ponto. Entendeu? Deixa eu dar um exemplo. Porque ele não é que ele é sutil, né? Mas quando a gente não está bem experimentado com a mecânica de Aristóteles, a gente não pega essa sutilidade que para um aristotélico seria a coisa mais básica do mundo, né? Mas para nós que estamos no nosso período, que somos mais débeis, a gente não pega isso com tanta facilidade. Enfim, vamos ver aqui. Alta. Outro exemplo aqui, o fato de que existam facas em graus diferentes de perfeição, uma que não corta nada, outra que corta mais ou menos e outra que corta bem, não implica na existência de uma faca perfeitamente afiada, uma faca que corta tudo absolutamente. Para o argumento de São Tomás de Aquino ter sucesso em provar a existência de Deus, ele precisaria provar a necessidade da existência de algo com essa característica. Da perfeição em si. Bem, ele provavelmente usaria Aristóteles, né? Ele deve comentar a respeito disso nos livros de comentários, né? Mas aí a questão seria refutar Aristóteles, né? Enfim. Como eu mostrei, essa conclusão específica não se segue das premissas. Ficou com alguma dúvida? Coloca aí nos comentários. É isso, gente. Já vimos as 4. Não 4, né? Porque a segunda via não tá rodando. A segunda via não tá rodando. Calma, agora que eu baixei o TikTok, deixa eu ver se alguém explicou assim, a segunda via aqui. Deixa eu ver se alguém falou pra ele. Ou não. Realmente não tem som isso aqui. Vou ficar devendo ele isso aqui. Tá, vou ficar devendo. Não consigo escutar o áudio, tá sem som. Mas tudo bem. Agora falta a quinta via, né? Vamos ver aqui nos links que me mandaram. Qual que é o da quinta via? Enfim, gente, né? Deixa eu pegar aqui. Fui chamado na escola porque o meu de 10 Pausei. tinha apagado o Não, moleque. não é isso aqui.
Abriu num corte de podcast, não é isso aqui. Será que não existe mais o vídeo da quinta via? Essa conta não existe. Ué, calma aí. Deixa eu pausar rapidinho, já volto. Alô? Ah, tá, agora tá gravando. Enfim, o que aconteceu foi o seguinte. Eu terminei de rebater a quarta via, pausei. Eu encontrei onde estava a quinta via, rebati, falei um monte de coisa, e depois que eu concluí isso, o que me acontece? Eu descubro que eu não estava gravando. Né? E agora mesmo, agora há pouco, eu quase cometi o mesmo erro, porque eu já estava começando a gravar o vídeo, aí eu percebi que não estava gravando, agora está. Tomara que esteja, por favor. Né? Enfim, vamos lá. Né? Eu vou muito rapidamente explicar qual que é a questão da quinta via, tá? Eu vou passar aqui o vídeo dele para vocês, né? E depois eu vou responder de uma vez a questão. Né? Eu vou passar direto sem pausa, porque eu já vi esse vídeo. Então, vamos lá. Deixa eu só carregar aqui os vídeos. Não tá carregando? Calma aí. E assim você... Estou procurando aqui. E assim, eu vou ser rápido nesse argumento, né? Esse eu não vou fazer demorada a refutação, tá? Vou fazer de forma simples. E vamos lá, né? Porque o vídeo já está longo, eu já tive que gravar isso, então vamos lá. Objeção à quinta via. Nesse vídeo eu vou apresentar a minha objeção à quinta via de São Tomás de Aquino, como apresentada pelo Victor Helios, ele que é um professor de lógica e faz um trabalho muito interessante aqui nas redes sociais. A quinta via de São Tomás de Aquino é um argumento que tenta provar racionalmente a existência de Deus. Primeiro eu vou explicar brevemente o argumento e depois eu vou entrar no meu contra-argumento, tá? Eu coloquei aí na tela a formulação dele, então vamos lá. 1. Os corpos naturais operam sempre ou frequentemente do mesmo modo. 2. O que opera sempre ou frequentemente do mesmo modo não opera pelo acaso. 3. Logo, os corpos naturais não operam pelo acaso. 4. Mas o que não opera pelo acaso opera pela intenção. 5. Logo, os corpos naturais operam pela intenção. 6. O que opera pela intenção é dirigido ou pela sua intenção ou pelo do outro. 7. Mas o que não tem inteligência não tem intenção. 8. Ora, os corpos naturais não têm inteligência. 9. Logo, os corpos naturais não têm intenção. 10. Por conseguinte, os corpos naturais são dirigidos pela intenção de outro ente. 11. Mas entes com intenção são entes inteligentes. 12. Por conseguinte, os corpos naturais são dirigidos pela intenção de um ente inteligente. 13. Logo, há um ente inteligente. Este que seria Deus, só complementando aqui a formulação. Vamos entrar agora na minha objeção. A minha objeção é o ponto 4, entre aspas. Mas o que não opera pelo acaso, opera pela intenção. Porque me parece haver uma ambiguidade no termo acaso que cria uma falsa oposição entre acaso e intenção. Vou me explicar. A repetição que podemos identificar nos acontecimentos realmente implica no fato de que os acontecimentos não operam ao acaso. No sentido de que não se dão de forma aleatória, ou seja, para cada efeito existe uma causa determinada. Mas disso não se segue que essa causa é necessariamente a intenção de um ente inteligente, ou pelo menos isso não está demonstrado no argumento. Bem, em resumo, né, a questão que ele tem em dúvida aqui é a seguinte, né, todas as coisas elas são projetadas, né, elas não ocorrem de forma aleatória, eles possuem uma mecânica de funcionamento, né, então a grande coisa que ele questiona é o seguinte, olha, por que desta mecânica, do fato de as coisas tecnicamente não serem ao acaso, necessariamente isso implicaria, né, que por elas ocorrerem por intenção, isso ocorreria por meio de um ser inteligente, né, e este é uma confusão muito comum que ocorre quando a pessoa não está muito acostumada, né, com a linguagem clássica, né? Mas, antes de tudo, né, precisamos determinar algumas coisas. Né? Eu quero usar tanto Escoto quanto São Tomás para responder essa questão, mas antes eu quero voltar um trechinho aqui, quero que vocês escutem bem. Né? No sentido de que não se dão de forma aleatória, ou seja, para cada efeito existe uma causa determinada. Mas disso não se segue que essa causa é necessariamente a intenção de um ente inteligente, ou pelo menos isso não está demonstrado no argumento. E nisso ele fala algo muito certo, isso não está demonstrado no argumento.
Isso é porque São Tomás, ele explica isso sobre a inteligência do primeiro movente apenas na página 96 da edição da Loyola. Então, se você pegar a sua Suma contra os Gentios, né, e você ir no capítulo 44, o nome do capítulo 44 é Deus é inteligente, né? Eu já vou ler um pouco dele, né, desse capítulo. Mas antes eu gostaria de comentar algumas coisas, né? Desculpa eu estar cansado, gente. É a segunda vez que eu tô gravando isso aqui. Mas não podemos diminuir o foco nem o empenho. Bem, eu vou começar pelo argumento de Escoto, porque ele é muito mais fácil de compreender, né? Eu acho que ele se liga diretamente com isso, né? Que é o fato de as coisas serem de um modo e não de outro. Dentro dos entes contingentes, né? E no caso isso se aplica com as realidades que existem, porque, por exemplo, né, você vai ver que os fenômenos físicos se comportam de uma certa forma, eles têm uma espécie de certa determinação de funcionamento, tal como os elementos químicos, tal como as substâncias. Existe uma mecânica no universo, existe uma ordem, né, pela qual as coisas funcionam, né? E nisto que elas ocorrem de uma forma, você percebe que elas ocorrem desta forma e não de outra, né? Ou falando na linguagem da contingência, os elementos que são contingentes, ou seja, que poderiam ser de outro modo, ou seja, não é contradição que eles não existissem ou não fossem da forma como é, né? Estes elementos, o fato de eles serem da forma como são, né, envolve um juízo apofândrico, né? O juízo apofândrico é quando você escolhe algo e não outro, né? Um sim, né, em prol de um não, né? Ou até mesmo pode se incluir também para juízos morais, mas aqui não é o caso. A questão é que não é possível que dentro da decisão de as coisas ocorrerem de um modo e não de outro, não seja por uma via apofântrica, porque isso inclui, né, a decisão de algo em via de outro. Entende? E não se pode também objetar inconsciência por parte disso, pelo que se seguirá agora. O juízo apofândrico, né, ele compete necessariamente à inteligência, na medida em que ele funciona na formulação da razão por meio das formas intelectivas, e não por meio das compreensões que envolvem as partes sensoriais da mente, né? Mas não falo aqui no sentido humano da intelecção, porque quando falamos da inteligência divina, não falamos no mesmo sentido da inteligência humana, que é presa pela matéria, é presa pelo tempo, pela sucessão do pensamento, e por todas essas características que caracterizam a mente temporal humana, né? Que é ligada ao cérebro, né? A sua intelecção. Mas falamos de uma intelecção pura, né? A intelecção pura, ela se dá, né, por definição, por aquela intelecção que está em ato, né? Então, se você observa um objeto como uma caneca, e você abstrai o conceito caneca, a forma caneca, ou seja qual for, sem querer entrar no mérito da discussão dos universais, aquela forma que você abstraiu era uma forma que estava potencial, mas que você atualizou-a para a forma actual, né, em ato, dentro da sua intelecção. Do mesmo modo, aquela coisa que decidiu apofandricamente e gerou as outras para que de certo modo ocorressem, né, porque se uma coisa é de um modo, então houve juízo apofândrico naquela coisa, né, houve uma determinação. Essa determinação, ela necessariamente não é material, na medida que se fosse material, ela seria a coisa, mas ela não pode ser a coisa porque o conceito de determinação parte da parte metafísica, então ele é intelectivo. Ora, essa intelecção, ela não pode ser apenas doente, senão que ela tem que ser universal, porque se você falar que esse juízo apofândrico é somente doente, ainda não solucionará os outros entes que se movem de forma também decidida e também intencional, não é? Inclusive, isso vale para o ocasional. Nada pode verdadeiramente ocorrer por acaso. O conceito de acaso, né, se você pegar lá na física de Aristóteles, você percebe que ele só existe enquanto uma compreensão humana. Enquanto dito humano, ele é a perspectiva daquilo que você não esperava. Mas se você analisa na prática, todas as coisas que realmente ocorrem estão sendo regidas por algo e aquela coisa que a rege a compreende, seja de uma forma ou de outra. Na escala de compreensão, vai haver, em algum momento, o juízo apofândrico, né? O juízo desta forma e não daquela. E nessa escala, toda e qualquer coisa que ocorre desta forma e não daquela está compelida, né, ao juízo primeiro, ao juízo maior, né? E São Tomás vai explicar que a inteligência divina se dá pelo ato, né? Como eu disse, na abstração da forma da caneca ou da forma do quadrado, do triângulo, o que você quiser,
Quando você a torna em ato, ela se torna inteligência. Quando ela está passiva, né, fora do intelecto agente, né, ela está em potência. Como Deus é intelectivo, como foi demonstrado, e como Deus, ao mesmo tempo, é puro ato, sua intelecção necessariamente é inteligência. Por quê? Chamamos o ato intelectivo de inteligência. Compreende? E esta é uma questão bem interessante, né? Eu fico feliz, na verdade, graças a Deus que deu errado e eu rebobinei, né? Que esse vídeo foi rebobinado, porque no primeiro eu tinha dado rage, eu cheguei a ficar bravo, eu cheguei a ficar indignado com a argumentação, né, feita contra a quinta via, porque é uma coisa muito comum, né, as pessoas objetarem que, deixa eu ver se tá aqui rapidinho, só pra... A causa da repetição dos acontecimentos pode ser, por exemplo, uma característica essencial da realidade, o que é algo muito mais básico. Só que a característica essencial da realidade é necessariamente uma característica intelectiva, entendeu? Ela entra na premissa anterior que eu mostrei. Né? Caso queira debater isso, como disse, estamos sempre abertos. Né? Eu faria debate no canal. Né? Mas voltando ao ponto, né? Qual que é a coisa que me incomoda um pouco? Que muitas pessoas, elas chegam na questão de que, por exemplo, não, olha, ele mostrou que existe um ser necessário, mas ele não provou que esse ser necessário tem inteligência, né? Então não podemos chamar de Deus. Né? Eu não sei se a parte que eu falei isso foi cortada do vídeo, mas eu vou repetir de novo. Né? Se tiver repetido no vídeo não tem problema, porque isso é importante. Não se define Deus como ser inteligente. Essa é a definição do Deus cristão. Quando do Deus cristão e outros deuses que têm essa característica. Quando São Tomás ele fala das 5 vias, ele não está interessado em provar qual Deus é, mas sim um Deus genérico, mesmo que seja um Deus impessoal. As características de Deus, ele prova nas outras páginas consecutivas, porque São Tomás não é apenas 5 vias, certo? Então, seguindo adiante, né? A questão, né, sobre a inteligência divina, né? Eu já vi muita gente comentar, poxa, é só ler a Suma, tá lá, tá aqui, ó, Suma contra os gentios, Deus é inteligente, capítulo 44, acabou. Eu inclusive vou ler isso aqui, né, porque, assim, galera, vamos lembrar, 5 vias não é nem 1% da filosofia de São Tomás, 5 vias é a introdução, né, poxa, não, você lê as 5 vias assim, em 20 minutos, né, se você tiver já uma base filosófica, né? Eu, na época que li, estava começando, então eu demorei um longo tempo para assimilar com calma, mas não é quase nada da filosofia inteira dele, né? Então, isso é uma coisa que às vezes me deixa chateado, porque as pessoas, elas leem falando, olha, isso não está explicado. Tá explicado, é só continuar lendo, entende? Muitas das coisas que São Tomás ele implicita nas 5 vias estão explicadas mais adiante na Suma, né? Ele não escreveu o livro cogitando que as pessoas iam pegar, iam abrir na parte das 5 vias, ler e falar. Pronto, ele só falou isso e não está explicando. Ora, a função do livro não é você ler ele inteiro antes de você poder falar que isso não está sendo argumentado? Né? Porque, por exemplo, ele comentou, olha, não está implícito que ele é inteligente, porque ele demonstra isso depois. Entendeu? Não cabe toda a questão, né, das qualidades divinas, provar que Deus conhece as coisas que ele cria, provar que Deus é inteligente, provar que Deus é onipotente, provar que Deus tem onisciência, provar que Deus conhece também o mal, provar que Deus não possui nada de violento dentro de sua essência, provar que não é possível que Deus seja múltiplo, provar que não é possível. Todas essas coisas estão minimamente detalhadas e explicadas. Tudo isso já foi esgotadamente tratado já na era medieval, né? São Tomás principalmente. Então, eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas agindo como se isso nunca tivesse sido feito na história da humanidade, por simples desconhecimento. Então veja, gente, não é porque São Tomás é um autor medieval que, eu vou lá rebater ele, é tranquilo. Não é assim, pelo contrário. Mas deixa eu parar de enrolar. Eu vou ler aqui o que São Tomás, né, comenta a respeito disso. Deixa eu só ver o que eu tenho pra... Tá bom. Ele apresenta várias formas, né, com relação a isso, mas eu vou ir lendo, né, eu vou ler na íntegra, se eu precisar comentar algo eu comento, né, e aí com isso eu vou encerrar. Né, eu já dei o argumento da inteligência de Escoto, né, peço desculpas se eu não explanei tão bem, né, ao menos na primeira vez que eu gravei eu sinto que eu explanei muito bem, agora eu dei o meu melhor, peço desculpas se não está claro, mas ainda vou fazer um vídeo inteiro só sobre a questão da inteligência divina, mas vamos lá. Conforme o exposto acima, pode-se demonstrar que Deus é inteligente.
De fato, foi anteriormente demonstrado, né, que não é possível prosseguir indefinidamente nos moventes imovidos, mas que todas as coisas móveis podem reduzir-se, como é provável, a um primeiro movente que move a si mesmo. Ora, o que se move a si mesmo, move-se por apetição e apreensão, né? Ou seja, aquela coisa tende para o fim, né? E a apreensão no sentido que ela vai se tornando aquilo, né? Que ela vai compreendendo e apetecendo. Ou também, né, quando ela é aprendida, né? Você pode ter também esse mover, né, como temos o sentido da forma da caneca passando da potência para ato, né, que é uma apreensão que a move, né? Perdão se tem mais sentidos aqui que não estou vendo, né? Quem quiser me corrigir, por favor, isso ajuda muito no vídeo e na qualidade do conteúdo. Porquanto dessa maneira somente se movem a si mesmas as coisas em que há faculdade de moverem-se e de não serem movidas, né? O ato de você em si implicitar o seu modo de agir e não que ele se deva agir por outro necessariamente envolve uma faculdade. Peraí, estão me ligando, só um segundo. Peraí. Pera, a ligação tá... Voltei, acho que alguém tá me trollando. Tentaram me ligar e era aquela imagem daquele aplicativo de futebol lá, de apostas. Estranho. Tá, no movimento onde eu parei, caramba, não ser movido. Portanto, a parte motora, se movente quando se move a si mesmo, deve também ser apetitiva e apreensão. Ora, o que se move a si mesmo, move-se por apetição e apreensão, por quando somente se movem a si mesmo as coisas que há faculdade de moverem-se e de não serem movidas. Portanto, a parte motora, no movente, quando move a si mesma, deve também ser apetitiva e apreensiva. No movimento realizado pelo apetite e pela apreensão, aquele que apetece e apreende é movente e movido. Mas aquilo que é apetecido e apreendido é movente e não movido, né? Então você perceba que aquilo para o qual se tende o fim, né, que é a causa final, né, ao mesmo tempo, né, é a mesma coisa a qual é apreendida e compreendida, né? Então você percebe que aqui o primeiro movente, Deus, ele está tanto na questão formal da coisa quanto aquilo para a qual apetece, né? Mas como já estamos no final do vídeo e a forma como as coisas se ordenam para Deus é uma coisa que São Tomás ele tem um tomo inteiro da Suma contra os Gentios, entende? Explicando, e na Suma contra a Suma Teológica nem falar, né? Não é hoje que eu vou poder comentar a respeito disso, mas vamos lá. Por isso, como o primeiro movente, ao qual chamamos Deus, é movente absolutamente não movido, ele deve estar para o motor, que é a parte daquele que move a si mesmo, como a coisa apetecida está para aquele que apetece. Mas não como apetecido segundo o apetite sensível, pois o apetite sensível não se refere ao bem como tal, mas a um determinado bem particular, já que a apreensão dos sentidos não se dirige senão para algo particular, ao passo que aquilo que é bom é apetecível para tal é anterior ao que é bom é apetecível em mesmo tempo e lugar determinados, né? Por conseguinte, o primeiro movente é apetecível como objeto de intelecção, né? Portanto, aqui no caso ele está mostrando, né, que você o compreende enquanto intelectivo, né? Volta mais ou menos naquela coisa que eu falei, porque para eu continuar aquele meu argumento, né, para poder falar da inteligibilidade de Deus e isso estar contido na quinta via, eu tinha que pegar uma via alternativa, né? Mas já está aqui. Por isso é necessário que o movente, que o apetece, seja inteligente. Ora, muito mais inteligente será o próprio primeiro apetecível, porque aquilo que o apetite faz ser inteligente em ato a unir-se ao objeto inteligível, né? Então ele comenta o seguinte, né? A mesma coisa que proporciona o apetecer e o inteligir, né, na medida em que ela está anterior ao apetecer e inteligir, ele constitui, ao mesmo tempo ele tem que possuir a sua semelhança, né? Então, nesse sentido, o fato de você poder inteligir o intelecto se dá justamente na mesma medida em que você pode compreender o intelecto, né, no primeiro motor diretamente, e o dele é muito maior, né? Por conseguinte, Deus deve ser inteligente, supondo que o primeiro movido mova-se a si mesmo, como quiseram os filósofos. Depois ele puxa um segundo ponto explicando a respeito disso, depois um terceiro ponto, depois um quarto ponto, depois um quinto ponto, depois um sexto ponto, depois um sétimo ponto, depois um oitavo, né? E aí ele finaliza isso aqui, né? Enfim. Peço desculpas se isso ficou denso, né? Se eu não pude ser tão didático, mas eu ainda vou fazer um vídeo inteiro só nesse tema. Eu vou correr atrás, porque isso é necessário. Muita gente sofre dessa dificuldade. Ok, eu entendi que existe um primeiro motor, mas como ele sabe que eu existo? Esse primeiro motor, ele sabe que eu existo? Ele escuta minhas orações? Dá pra provar isso? Dá sim, meu amigo. Dá sim, não se preocupe. Dá, e eu tenho que fazer, vocês têm que me cobrar. Isso, eu não tenho o direito de demorar pra fazer isso. Não, demorar eu tenho, né? Mas eu não tenho o direito de não fazer se ninguém fizer,
né? Se alguém fizer antes de mim, aí eu não tenho o que fazer, né? Porque eu, ao menos, não gosto de fazer vídeos de coisas que foram tratadas. Eu tenho esse problema. Se alguém já tratou de um tema, eu não tenho por que tratar, a não ser que eu vá acrescentar. Se eu não vou acrescentar nada e eu só vou repetir mais do mesmo, eu não quero tratar do tema. Enfim. Deixa eu ver se ele vai comentar mais alguma Em coisa. outras palavras, provar a causalidade não prova a existência de um ente inteligente. Bem, eu espero que tenha sido compreendido, né? Porque que o fato de uma coisa ser de um modo, se causar desta determinada maneira, por demonstrar a apofandria, né? Ela demonstra necessariamente inteligência, né? E pelas outras causas que eu demonstrei. Deixa eu ver o que... Essa é a minha objeção. Vejo vocês no próximo vídeo. Nesse vídeo... Bom. Enfim, meus caros, terminamos aqui, né, a análise das 5 vias. Eu analisei o canal do Fúria de Aquiles. Se vocês gostarem desse vídeo e quiserem, na verdade, até se vocês não gostarem, eu vou fazer isso do mesmo modo. Provavelmente eu vou vir aqui para reagir a outros vídeos dele. Por exemplo, ó, refutando Santo Agostinho, né, a maior dificuldade de Platão. Eu preciso dar uma olhada nisso aqui, né, porque eu vi que muitos espertinhos querem refutar Santo Agostinho, né, eles querem mostrar que não, olha, a ideia, né, de usar Agostinho para rebater a questão do mal não é plausível. Tem muitos deles. Então vamos fazer o seguinte: todo mundo que vocês conhecerem, que tá por aí saindo e falando, não, eu vou refutar isso, eu vou refutar aquilo, eu vou aqui, ali, vão juntando pra mim os links, tá bom? Tem alguns que eu já tô de olho, mas eu vou esperar com calma, né? Porque eu quero estudar bem o posicionamento deles, né? Tem uns artigos que eu estou lendo, as coisas vão a caminho, vão em marcha lenta, mas vão a caminho, né? Conheço a nossa HQ de São Tomás de Aquino, né? Eu vou deixar o link por aí para vocês conhecerem. Atualmente já tem 6 capítulos, dá muito trabalho de fazer, então vocês dão um apoio enorme, né? De lá visualizar, comentar a respeito do quadrinho, porque eu tenho muitos poucos comentários a respeito dele e dá muito trabalho de fazer. Leva meses para sair um capítulo, né? Por causa da questão do desenho, a roteirização também é difícil e são diálogos de filosofia, né? Então, de filosofia, teologia, diálogos complexos. Então isso é um outro trabalho a mais, né? Bem, sejamos, claro, esportivos, né, com Fúria de Aquiles, não o tratemos mal, sejamos gentis com ele, né. Se quiser me responder, é bem-vindo, né, estamos aí. Mandem o vídeo para ele, compartilhem esse vídeo para que o nosso canal possa crescer, para que nós possamos ajudar, né. Eu ao menos tento fazer minha parte, aquilo que eu sinto que eu posso ajudar, né, aquilo que eu sinto que eu posso contribuir, eu vou fazer meu melhor. Estejam com Deus, salve Maria, né, estejam bem. E se cuidem, meus amigos. É isso. Paz e bem.